Oi, pessoal! Oi. Não sei se eu olho pra essa, se eu olho pra aquela. Normalmente é pra aquela, mas enfim, a gente tá num lugar diferente, num ambiente mais super descontraído. A gente tá fazendo um churrasco aqui e a gente queria gravar esse último vídeo. Rodrigo, Cacau. Que eu. Lu. nós somos os reatores. Então, começar falando. Provavelmente essa é a última vez que a gente vai se reunir, nós quatro, nessa leva, pelo menos, vamos chamar assim, de vídeos, porque o Kiel conseguiu um emprego fora de Brasília, fora da cidade, então ele vai trabalhar fora. E assim, eu não sei ainda como vai ser, o que eu vou fazer, mas assim, vou decidir, juro pra vocês, essa semana logo, pra dizer o que vai rolar. Mas vamos lá, vamos falar de Lost. Bora. Vamos nessa. Então, acho que eu gostaria de saber primeiro personagens preferidos da série inteira agora. A gente não vai fazer assim esquema reatômetro, porque é mais um bate-papo aqui, mas vamos conversar aqui. Personagens preferidos. Até porque seria muito difícil escolher uma pessoa só para o meu primeiro lugar, então os meus preferidos são Jack, Juliet, Ben, Hurley, Uma galera. Desmond, obviamente, Said. Tá bom, chega. Tá bom, chega. Todo Esse é meu primeiro lugar. Eu acho que todo mundo... Acaba que a gente meio que repete o que a gente mais gostou, né? Porque o meu, com certeza, vai ter o Sawyer. Ai, não é porque ele é lindo, maravilhoso, mas é porque ele é lindo e maravilhoso pelo coração. Tem o Jack também, tem o Ben. Gente, vamos colocar o Ben, né? O Ben é sensacional. Malvado, mas sensacional. Bem, terminou muito bem. Não é? Terminou muito bem. O Hurley, que é um fofo, adoro. É só amor. Nossa. Lindo demais. Coração. Ele é E foda. a Juliet também, maravilhosa. Eu ia dizer isso, que nessa minha assistida, que foi assim, a 7ª em sequência, assim, né? Assistindo todos os episódios, acho que a Juliet foi a que mais deu um up, assim. Eu sempre gostei dela, mas agora assistindo com vocês, assim, comentando e tal, nossa, ela deu realmente um salto pro meu top 3, eu acho aí. Eu diria que meu top 3, eu vou arriscar um top 3 aqui, tá? Seria... Caramba, é muito É injusto. muito difícil, É cara. muito injusto, difícil, cara. cara. Eu vou falar Jack, Juliet e Locke. Jack. Cara, Desmond foi mal, cara. Você sempre foi um dos meus preferidos, cara. Porque é muito massa o Desmond. Enfim, Desmond é incrível. Mas, assim, acho que no final das contas, pensando assim, em Lost, assim, na série Lost, as coisas que fazem a série andar assim, Jack e John, tem o Ben também, mas não dá aqui no top 3. E eu coloco a Juliet por causa dessa vez que eu assisti agora aqui com vocês. A Juliet, ela tem um papel, assim, muito especial, né? Ela tem um lugar especial. A Juliet é foda. Desde que ela apareceu, ela sempre foi especial. Ela nunca passou despercebida. Mesmo quando ela sumiu de novo, né? Depois da explosão, ela sempre teve um papel importante. Sim, sim. Foi um impacto muito forte dela, da primeira vez que ela apareceu, né? Tipo, ele tentando convencer o Jack a se comportar ali e tal, mas... Desde a primeira vez até pra sempre. Até pra sempre, quando ela salvou o mundo praticamente ali na bomba, né? E foi uma personagem que marcou a gente, porque a gente sempre lembrou das coisas que ela fazia, que ela falava. Até depois da explosão da bomba lá, que ela morreu e tal. Total. Alguém mais quer arriscar um top Bom. 3 ou não? Então, cara, é muito difícil tentar fazer um top 3. Vou acabar sendo um pouco injusto, talvez. Mas eu diria que assim... se me perguntasse assim, no dia que a série acabou, qual seria o meu primeiro lugar? Ia ser outra resposta, talvez. Mas eu tô reassistindo. Já tô reassistindo com meu irmão. Tô já praticamente perto do final da segunda, né? Sim. Nossa, já tá assim? A gente tá... Eles, A gente tá maratonando. nesse tempo que acabou Lost, eles já estão quase no final da segunda temporada reassistindo. A gente engatou lá. Eu diria que, assim, meu primeiro lugar, como todo mundo já espera,
é o Loki, cara. Talvez não seria, porque depois que o Loki morre, aí acontece tanta coisa depois disso, né? E aí você acaba esquecendo, assim, do tanto que esse personagem era foda no início, saca? Sim. E aí você reassistindo a primeira e a segunda, você fica... Ah, velho, esse cara é massa Esse cara é demais, velho. top, é. Não, velho. Mas aí você vai chegar agora na terceira, na quarta, na quinta e já vai começar a mudar de novo. Mas hoje, dia 24 de julho, é isso, né? Dia 24 de julho de 2022, o primeiro lugar dele é o Loki. Exatamente. Qualquer coisa a gente faz uma live depois pra discutir se tá do mesmo jeito. É interessante, não, eu não vou citar nomes pra não ser injusto, mas o meu primeiro é o Loki. Eu diria que meu segundo lugar, e ó, reassistindo, é difícil gostar tanto do Jack no início. Porque ele é muito estouradão, cara. Ele é muito estouradão, ele fica puto por qualquer coisa. Tem muita coisa que eu não gosto no Jack no início. Mas depois, cara, é impossível também não amar o Jack no final, cara. Eu concordo total. Cara, o Jack tá demais no final, cara. O Jack... Muda, né, Cara. assim. E na verdade, ele muda e não muda, quer dizer, Até ele errando é legal, assim, tipo... mais pro final, né? É, os erros dele ficam... Até os erros dele ficam mais legais. E assim, ele sempre tem o mesmo objetivo, né? Que é ajudar todo mundo, é entender o que tá acontecendo, é ser o líder. Mas o jeito que ele faz é diferente. Por isso que ele no início é um chatão, ai que saco, lá vem o Jack de novo, ai mitidão e tal. Mas depois ele fica do mesmo jeito, mas diferente. Mas ele fica mais amoroso, ele entende mais, ele ouve mais, ele é um líder mais... receptivo com as opiniões da galera e tal, né? E, cara, vendo pela segunda vez agora, o Jack tem esse negócio de não deixar ir, né? Mais presente nele, mas a gente vê que isso é um negócio que permeia todo mundo da série. Porque, tipo, a gente vê que o Loki perdeu a Ellen porque não largou daquele pai cuzão dele. O Ben perdeu a Alex porque não largou daquele desejo, aquela sede de poder na ilha. Isso mesmo. Isso é uma parada que a gente vê, assim, em várias camadas, em vários personagens, assim. É um tema muito forte na série mesmo. É Legal, muito massa, muito massa. E a gente não tinha falado sobre isso ainda, Lu. Eu fui legal. pensar nisso depois que eu comecei a reassistir. Muito bom. É o apego emocional, né? Um apego de... Total. emocional e do ego também, né? Aquela coisa de você ter que ser, você ter que dar conta, porque o lance do Jack, ele mostra muito isso, né? De eu não posso falhar, eu tenho que ser melhor do que o meu pai, no caso, ou tão bom quanto. E aí também teve aquele rolê de todo mundo esperar dele que ele faça as coisas, entendeu? Tipo, igual teve um episódio que a gente assistiu esses dias aí de novo, que ele fala, todo mundo quer que eu seja o líder até eu tomar uma decisão que eles não gostam. É uma pressão muito cabulosa de grande. lidar. Muito grande. É muito difícil. É difícil. Muito. E olha pra você ver, é interessante porque eu acho que na nossa vida isso tem Total, também. todo mundo tem um pouco de Jack em algum nível, assim. Porque quando você nasce... Olha, nada a ver, tá? Nasce, reproduz e morre. Tem o cresce no meio aí. Imagina, o cara nasce e já reproduz uma porra. Mas o cara já nasceu pegador, velho. Eu esqueci do cresce, que eu ia falar justamente quando você cresce. Mas quando você cresce, você já vem durante a sua vida com esses negócios. Por exemplo, fulano é bonzinho por causa disso, fulano já é mais difícil, fulano é briguento. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Uma pausa séria. Ela nasceu e está crescendo. Né? Se reproduz, mas vai demorar muito a morrer. Vai mesmo. Então, assim, quando a gente cresce, a gente vai crescendo com esses negócios que o pessoal coloca na gente, né? Esse juízo, né? E aí é justamente quando a gente acredita nisso e toma como uma verdade absoluta da nossa vida. E essa verdade absoluta, às vezes, atrapalha muito a gente. Total. A crescer espiritualmente, a crescer dentro da nossa vida mesmo. Porque a gente quer fazer o que esperam da gente. Exato. Por quê? Porque colocaram, fulano é gente boa, fulano não mexe muito com ele não. Aquele ali vai conseguir, esse aqui é mais difícil. Então,
essa luta do Jack e de todo mundo, porque ele sempre todo mundo contou com ele. Sim. Então ele falava, cara, eu preciso de fazer porque tá todo mundo contando comigo, como sempre foi. É. Difícil, mas é essa aí. E ninguém, assim, eu acho muito difícil alguém conseguir ser desapegadão das coisas, assim. A gente tem que passar por um momento de ter que escolher do que a gente vai abrir mão na vida, né? Sim, total. Muito bom, muito bom. Calma aí, só botar no terceiro lugar. Sim, foi mal. Ô, bichinho. No terceiro lugar também é Judith. Nosso ranking ficou parecido. Aham. Mas, pô, a Judith é foda demais, cara. A Só Judith que, é muito foda. assim, ó, dá vontade de chegar na parte que ela já aparece logo, porque ainda não chegamos. Tá chegando. Chegando. Pouquinhos. Mas, pô, ela, toda vez que ela aparece, ela rouba a cena pra caramba, né? Tipo. Já é massa, assim, daquela cena que ela aparece lá do Sawyer, lá na pedreira lá, já é legal pra caramba, velho. Quando ela aparece, faz diferença, ela né? vai. Ela. Quando o Sawyer e a Kate estão quebrando pedra? É. As pedras. Isso. Aí o Sawyer fala, velho, aqueles caras ali, não é de nada, mas aquela loira ali tava prontinha pra te dar um teco, velho. E ela, velho, ela resolve pra caramba, ela é desenrolada, ela é também compreensiva. Sim. Cara, ela é, porra, um personagem tanto, velho. Forte, né? Ela é muito forte na decisão, Muito nas forte. atitudes. E ao mesmo tempo, assim, parece que ela é forte, mas é também um desafio pra ela. Total. O que humaniza o personagem. Isso. Porque igual aquela cena lá, né? Acho que é isso que você vai lá. Que ela vê a irmã dela, né? Não, eu ia falar da cena do... A cena que ela fala... Ah, caramba, com quem que é? É com o Richard e o Sawyer? É com o Said e o Sawyer. Said e o Sawyer. Nossa, foi quase. Ah, aquela cena lá que eles estão encurralando ela e ela dá um chega pra lá. E é massa que ela dá um chega pra lá neles e sai Ela sai tremendo assim, porque, tipo, ela é humana, galera. Ela é foda, mas ela é humana, sacou? Não, e tudo que ela passou ali dela ter sido afastada contra a vontade dela, da irmã. Enganada também, Enganada, né? assim. Ela se adaptou total. Abusada Sim. também. Ixi, é muita coisa. A bichinha foi forte. Ela se adaptou e sobreviveu e conseguiu ajudar ainda. Então, É, isso mesmo. não tem como... Só coloca assim... Só é difícil... Não, assim, na minha opinião, gente. Me perdoa aí, galera aí que discorda. Só é difícil combater com Locke e Jack pra mim. Porque, velho, eles são desde o início e, tipo... Sei lá, né? Já te cativam antes, né? Então... Eles já carregam O protagonismo. esse protagonismo. E assim, a E eles são chave, né? a discussão entre eles é o tema principal, assim, da primeira parte da série. E no final das contas, assim, que a gente sabe que o negócio faz assim, né? Que aí no final tem Jacob e Mibby, é tudo uma coisa entre eles. Mas isso também meio que é representado por Jack e Locke, assim, no lance da ciência e da fé. Completamente. Do livre-arbítrio ou do destino, Sim. certo? Momentos marcantes na série. Vai, o primeiro aqui na cabeça. Caraca, pior que vem muitos ao mesmo tempo. Nossa, é foda demais. Olha, quando fala de Lost, o primeiro que veio aqui foi o que sempre ficou marcado pra mim, que foi aquele do Desmond dentro da escotilha. Aquele ali pra mim ficou marcado. Maravilhoso. Revelação. Aquele ali foi. Que abertura de temporada. Aquele ali Sim. foi de lascar. Que eu falei, verdade. uai, o bicho tá fora? Que história é essa? Como assim? A que a gente reviu recentemente da fumaça encarando o eco. Nossa, véi. essa cena é Que foda. cena, cara. Essa cena é foda mesmo. Essas cenas aí foram duas cenas da segunda temporada, que expande um universo de Lost assim, Nossa. sinistro, né? Porque quando mesmo. você vê que tem uma escotilha cheia de coisa dentro da ilha, velho. Comida, com conforto. E ainda tem outra galera que também tava no voo. Pois Você acaba descobrindo muito mais sobre os outros. Sim. Sim, verdade. Aparece o bem. É muita coisa. Que a velho. gente até então não sabia que era bem. É, A exatamente. gente não sabia se acreditava, se não acreditava. Nossa, eu tenho muita Muito saudade. nostálgico. Eu acho que tenho muita nostalgia dessa discussão de
o botão é verdade Nossa, ou, é muito ou bom. é só uma experiência social ali do... É maravilhoso. Essa discussão, essa treta, eu acho que assim, é tão a cara de Lost, acho que representa muito Lost essa treta aí, saca? E tenho muita saudade dessa discussão, eu lembro da gente, eu me divertindo muito com vocês discutindo isso, cara. Ai, gente, não, isso aí é só zoeira. Vai acontecer nada, deixa eu Não rolar vai esse dar botão nada, aí. Ai, muito bom. Muito bom. Acho que no início a gente tava acreditando muito, né? Que era importante. Depois a Depois gente a veio gente- caiu em descrença. Ainda mais depois que mostrou que eles estavam sendo observados por uma outra escotilha, né? Mas tiveram outras Nossa, cenas nossa, também, né? muitas. Várias. Vou falar as minhas aqui. A coisa que mais me fascinou desde o começo que eu vi Lost foi o lance do flash forward, do Jack no futuro barbudo, we have to go back e tal. Isso aí foi uma coisa que, assim, eu não lembro de ter sentido um impacto tão forte em qualquer outra série, assim, ou filme. Foi uma coisa que me marcou muito isso aí. E o final, as cenas finais ali, do Jack caminhando pra morrer, e dele conversando com o Christian, com o pai ali na igreja. Marcante Isso, na segunda vez que eu vi que foi absurdo assim o impacto também, eu fiquei muito, muito, muito emocionado. A primeira vez a gente tá, é aquela coisa, né, a gente tá muito concentrado em caramba, como é que vai acabar, o que vai acontecer e tal. Acaba que a gente não sei, eu pelo menos, essa conexão, esse match foi na segunda vez. Mas vocês foram bem mais do que eu na primeira Não, vez. cara. Porra. Não, eu achei assim muito legal, até falei, né, no negócio dos episódios, mas assim, essa cena que tem o Jack conversando com o pai, a hora que o pai vai embora, né, que abre aquele portão e tem aquela luz dourada, é como se ele realmente estivesse se desprendendo, tipo assim, eu fiz o meu papel, né, e aí ele abriu aquele portão e seguiu a vida, e eu acho que aí todo mundo pôde respirar de novo, né? Porque eu vejo Lost todo como uma grande tensão, né? Você tá o tempo inteiro, né? Aí depois quando, pronto, agora galera, tá tudo resolvido. Solta. Let go. É, Let go. exatamente. Mas voltando pro negócio da cena, uma cena também muito forte assim, foi a hora que a Juliet caiu no poço. Sim, Ai, eu ia gente, falar essa aquela também. cena foi muito forte, porque o Sawyer se despedindo dela, ela caindo. Nossa, pra mim ali foi Essa demais. cena é pesada. A morte do Charlie também. Ai, Pra mim- nossa, também. Pra mim, o que pegou não foi nem exatamente a hora que ele morre lá. Aqui, né? Mas, não, foi antes disso, quando ele tá falando com o Hurley meio que em tom de despedida. Cara, aquilo me pegou. Aquilo me pegou demais. Cara, essa eu quase chorei. Essa é Essa foda. foi triste. Ó, esse eu em casa sozinho. Vai chorar. Chororô, chororô. Garanto, vai chorar. Chororô. Da segunda, já sabendo o que vai acontecer. É. Chororô. Aquele episódio do Charlie também, o The Moth, Sim. que eu achei... Nossa, a gente tava revendo esses dias. Quando ele... Porque o Loki tava falando, se você me pedir a terceira vez, eu te dou, né? O saquinho da droga. É. Aí ele pega assim, a gente pensando que ele vai usar pra caralho, aí ele vai e taca na fogueira, como tipo, véi, não quero mais vou isso pra mais. minha vida. Não Foi uma decisão, né? Viu como é que dele. o Loki é foda? E o Loki fala, sempre soube que você ia conseguir. Sim, porra. Aí depois ele vai e faz aquela merda lá naquele episódio. Mete o porradão na Sam Oh, meu Deus. e arrasta ela. Não, o Charlie, mas o Loki. Esse O Loki é incrível, cara. É, mas se o Loki é tão guru assim, ele não tinha deixado o Charlie chegar naquele ponto. Cara, muito. Assim, a gente tá falando de grandes momentos, mas eu gostei que você citou um momento mais específico, assim. Sim. E eu tenho vários momentos mais específicos, assim, mas, sei lá, lembrei aqui agora também no final, daquela que eu sei que você gosta também, da Kate pegando no rosto dele. Falando, Cara. velho, eu senti tanto essa falta. Cara, isso aí Nossa, essa parte Muito. específica. É um reencontro, muito né? sincero, muito sincero. Cara, o que eu acho foda dessa cena é porque, tipo, parece realmente que a Kate É a viveu verdade que ela muitos anos, passa, né? sabe? É. E que só o Jack não sabe o que aconteceu ali, sabe? É incrível, cara. Sente o peso
dá saudade, assim. Sim. Não parece que a Kate, tipo... Ah, não, essa, tipo, ontem eu vi o Jack. Não, parece que ela ficou um tempão É. mesmo, e muita saudade mesmo. Total. É E muito ela bom. fazendo o parto da Claire de novo lá no Flash Sideways. Sim. Os três lembrando simultaneamente dela. Todo mundo se lembrando. Voltando na morte do Charlie, a parte que ele coloca a mão ali, que escreve. Ai, Not nossa, Penny's foi... Boat. Foi Muito muito, icônico. muito forte. E também teve uma cena parecida, não foi? É porque não me lembro muito bem, mas parece que teve uma cena nesses Flash Sideways aí que ele também fazia a mesma coisa, né? Que fez o Desmond dar o gatilho lembrar. Isso, Exatamente. isso aí. Cara, E- eu... E ele usou a caneta que ele usou pra escrever os greatest hits hits. dele, né, cara? Isso é bonito Nossa. demais. É emocionante. Cara, eu diria também que, assim... os episódios do Desmond, principalmente o primeiro que você não tá esperando, assim... Que do nada vai vir elementos de ficção científica, sabe? E vem, sabe? E é demais, cara. Vem viagem no tempo e aí aparece a Heloísa e você fica, caraca, que merda é essa? E é demais, velho. E revista. Tem uns episódios que são antes e depois, né? Tipo, antes desse episódio e depois desse episódio. Tipo esse aí, Flashes Before Your Eyes, que aí, cara, você vê que, pô, peraí, tem mais coisa aqui, cara, em Lost, né? E do The Constant serve pra... Caramba, não é. Esse negócio é uma parada muito maior do que só Do o que que tá acontecendo parece. ali na ilha. Assim, né? Sim. E quando aparece o Faraday também, que traz exatamente esse contraponto de, tipo, existe uma razão nisso aqui ou é tudo... Uma coisa só, misturado. Uma lombra muito doida, uma Sim. viagem astral e não sei o quê. O Faraday é um personagem muito importante pra gente, não sei se a palavra é validar ou... Pra tentar entender mesmo isso, né? Ele coloca essa viagem toda assim No como papel. uma coisa mais palpável. coloca no papel literalmente, né? Porque ele escreve naquele diário dele lá. Mais entendível, a gente consegue entender melhor, inclusive com as revistas, o lance das viagens, né? Traz uma perspectiva mais Mais realista, assim, exatamente. Cara, mas sabe qual é o momento que, assim, que se falar em Lost, assim, vem rápido, assim, a cabeça? A gente descobrindo que o Loki, na verdade é o Flock. Caraca, você fica, não. Então, caraca, na verdade a gente não sabe o que é o Flock, mas a gente fica assim, quem é esse cara? Quem é que tá usando o corpo? A gente Sabe? dá uma bugada, assim. É muito bom, velho. Sendo que a gente já vinha discutindo, assim, que a fumaça usava os Corpos, corpos né? da galera. Sim. Né? E aí, quando você lia uma coisa ou outra, com aquela cara que você fez bem assim. Foi. Tipo assim, como assim? Cara. As Assim, melhores muito bom, reações do que é o para. eu fiquei feliz Como que vocês gostaram disso, porque isso, quando eu vi pela primeira vez, eu achei frustrante que não era o Loki, cara. Porque assim, a gente fica feliz, não é? A gente fica feliz que o Loki... entendo. Ah, o Loki agora tá foda. Ai, coitado. Eu gostei demais desse plot, cara. É muito bom, é muito bom. E no fim das contas o Loki tinha morrido mesmo. O Loki foi muito desgraçado, né, cara? Foi, cara. Tadinho, foi. Putz, velho. Nossa, Foi. pior vida. Nossa, foi mesmo. Quando o bicho finalmente encontra assim, o motivo da vida dele, o bicho morre. Morre. Caraca. Sinistro. Não, e ele com certeza morreu como um ótimo candidato. É. Sim. Sim, então. Acho que ele que seria o escolhido, assim. Eu quero acreditar nisso. Mas é como o Jack falou, cara. O Jack falou, cara, Hurley, sempre foi pra ser você, cara. Eu tô aqui só pra que isso aqui aconteça, sacou? É. Acho que- Eu também acho Né? mais plausível de ser o Hurley. Porque o Hurley era o menos, sei lá, obcecado com coisas. Exatamente. Né? Que tem um... Também não tinha essa ambição. Ele era não- mais desapegado. Exatamente. Não tem tinha ambição, ambição. desapegado. Exatamente. Ele é o cara perfeito pra... Muito Pensava nos outros amoroso, também.
Ele agia com o coração e por um todo. Você vê que ele não tinha um ego de ser o mandante, ou de não ser, ou de falar. Não, ele fazia o que ele achava certo. Quando ele batia com mais força, era justamente para trazer a galera para a realidade, descer do ego, descer do apego. Ah, tem outra cena a cena da Juliet vendo a irmã dela lá Nossa, fortíssima. na câmera lá, né? Sim, isso é forte mesmo. Sem querer te cortar, mas é justamente por causa disso. Não, pode ir. Foi da Sam quando o barco explodiu. Ah, a sim. despedida do Jim. Cara, o que foi aquilo? Você falou da Juliet vendo a irmã, eu lembrei justamente. Foi essa Da cena. ação O bom que é a despedida do Jim. exato. Né? A gente ainda ficou ali uns... pra quem Bastante assistiu... tempo, né? Porque pra quem assistiu na época, foi um hiato aí entre temporadas e ainda alguns episódios da 5ª temporada achando que ele tava morto. 4 episódios, 3, 4. E aí depois ele aparece lá. E que é uma cena muito boa também, né? Porque não só a gente descobre que o Jim tá vivo, como ele acorda e a Rousseau, nova, jovem. E tipo assim, o Jim é o único que, ele tava away de tudo que tava acontecendo no tempo, né? Todo mundo já tava... Aí o Jim acorda, imagina, o barco explode, tu tá lá tentando fugir das paradas, aí de repente acorda, oi, eu sou a Daniela Rousseau. Como E assim? a cara do Jim, que o Jim faz é perfeita pra situação. Né? Muito bom. Muito bom. O Jim também foi um personagem muito interessante, o tanto que ele cresceu, né? O tanto que ele precisou também mudar de acordo com a situação dele, né? Que ele ficou mal, entre aspas, né? Por conta do pai da Sam. E depois ele começou a melhorar o machismo que ele tinha dentro dele, começou a ver a Sam de uma forma diferente. E o tanto que ele cresceu também. Sim. E o tanto que o amor deles ficou ainda mais consistente, né? Total. Eu achei bem... Concordo 100%. E quando a Sam consegue engravidar também, que é muito lindo assim, o momento que ela fala pra ele. E ele fica emocionado também. Fica. E ela fica emocionada depois quando descobre que é dele mesmo. Quando a Juliet faz o ultrassom. Que ela ficou com aquele negócio da culpa, né? É, Muita coisa acontece na vida de casado, né, gente? E, assim, somente depois de tantos anos, né? Então, sim. A culpa, ou por que aconteceu isso, a tentar entender o que aconteceu na vida de um e do outro, porque apesar do casamento, existem 2 indivíduos ali, né, que têm os sentimentos. Então, no caso da Sam ter feito a traição, né, com outra pessoa, foi por causa ou não teve causa, não existe explicação, mas tem por conta do negócio do Jim, que o Jim tava todo secão, grosso, daquele jeito e tal. Mas depois de tudo que aconteceu, ela e ele conseguiram se entender, né? E conseguiram seguir em frente. Isso que foi bem bonito. Sim. Esse reencontro, porque se amavam, ficou uma coisa esquisitaça e depois eles se reencontraram. Foi lindo. Foi. Só queria saber mais uma coisa de vocês. Eu já perguntei isso antes, mas Lost entrou no top de vocês de série. Com certeza. Sem forçar, sem forçar. Não, Sem forçar, Excelente. sem forçar. Muito sem, legal. sem enfiar Lost assim no... vamos goela lá. abaixo. Top 5. Uma coisa que eu diria, assim, que é um bom parâmetro, que é o seu parâmetro, eu acho, também, é que, assim, sei lá, pouquíssimas séries eu reassisti. E eu tô reassistindo Lost e tô me divertindo pra caramba. Muito legal. O potencial de reassistir Lost é muito forte. É muito porque bom, você tem velho. muitos elementos pra... E como a gente tava conversando, eu diria que reassistir é mais legal ainda, porque você não tá tão preocupado em descobrir qual é o mistério, por que disso aqui. Você só quer ver os personagens, você só quer rever aquela cena, se divertir com aquele pedacinho ali. E eu acho que você, sei lá, tá mais tranquilo pra apreciar a cena, sabe? E sabe o quê? Você entende melhor os personagens, você entende melhor a história, você se diverte mais. Personagem. Né? Porque é outra visão que você tem. Por exemplo, você sabe que o Ben não é aquele cão dos infernos. Porque, na verdade, apesar dele ser, você entende o porquê que ele tá fazendo isso. Né? E aí você começa a olhar algumas atitudes dele com outros olhos. Né? Não com aquele olho que esse cara tem que morrer. Não, você falou, criatura. O Ben Entende? é um personagem que, assim, a cena nunca é chata. É. Quando o Ben tá em cena,
você não consegue, assim, pegar o celular ou fazer... Não, velho, é assim, o tempo inteiro, assim, sabe? É Tipo, puro Prestando atenção, entretenimento. né? entretenimento total. Total. Bem é foda. Então, galera, é isso. A gente, assim, tá se despedindo por enquanto. Eu vou continuar o canal, talvez Cacau também, depende do que a gente for fazer. Mas, com certeza, em algum dia a gente vai se reunir de novo aqui. O Kel vai vir pra Brasília e a gente vai fazer alguma coisa, tá bom? Obrigado demais. Eu sei que vocês estão aqui por Lost. Quem não for seguir o canal porque a gente acabou Lost, eu entendo totalmente. Eu agradeço demais mesmo por você que esteve aqui esse tempo todo. E quem for continuar, estão aqui comigo no meu coração, seguindo nas próximas séries aí. Obrigado, galera. Obrigada. Tchau.